A paz do Senhor, irmãos. Eu quero falar a respeito de um assunto aqui na internet, aí, no YouTube, aqui, né? YouTube, acontece todo tipo de coisa. São pessoas que querem se passar por adivinhos, dando datas, data da vinda de Jesus, data que o anticristo vai se manifestar, né? E dão estudos e põem planilhas, né? Tem um barulho aí na rua, aí tem carros passando, né? Agora é a hora do rush, 6h30. Tá muito carro passando aqui na rua perto. Desculpa aí algum barulho, né? Então são pessoas que quer ter alguma autoridade, mostrando-se que sabe de alguma coisa que o outro não sabe. Aí eles querem buscar respeito, que os outros me respeitem porque eu sei de uma coisa que você não sabe. Viu? Olha, eu sei o futuro. Olha, Jesus vai voltar tal dia. Tem uma aí na internet aí, né, que a volta de Jesus já aconteceu um monte de vezes já, né? Que é o Romilson, todo mundo já sabe, em abril agora ia acontecer, não aconteceu, agora não, é que o calendário de Deus é outro, né? Então ele estava olhando pelo. O outro é gregoriano, tem que ser 365 dias. Então, como se Deus lá no céu tivesse uma parede assim com aquelas folhinhas, né, de 12 meses, que ele tivesse que ficar olhando ali naquela. Gente, para de ser bobo. É eternidade. Onde Deus está é a luz inacessível. É eternidade. Lá não tem calendário. Entende? Lá já o apóstolo Pedro fez uma comparação com base no que está escrito no Antigo Testamento sobre Deus. Porque para Deus, 1000 anos é como um dia. Então, veja vocês que Deus não está sujeito a tempo, como tentam passar as pessoas aí, né? Querer dizer que 7 anos, por exemplo, que eu vou falar sobre um assunto aqui agora que tem gente que não vai gostar, não. Tenho certeza que tem gente que não vai gostar. Porque até os entendidos da Bíblia se deixam levar por essas coisas. Não sei se é porque ele quer mostrar que tem autoridade, quer mostrar alguma superioridade ali em ter conhecimento, ou alguma coisa do tipo. O que eles fazem? Claro que eles já copiaram isso, né? Isso já vem de muito tempo. Inclusive interpretações de um tempo que tinha até uma certa lógica. Por quê? Porque naquela época poderia sim acontecer de uma nação invadir outra e tomar o poder e colocar aquela nação invadida debaixo do seu domínio, como aconteceu até na época do Hitler, ali da Alemanha, do Hitler. Ele fez isso, tomando países. Mas depois que as nações, vamos dizer assim, sentaram-se, os líderes se sentaram e falaram, olha, os reis, né, da terra se sentaram e falaram, nós precisamos criar alguma coisa para que nenhum maluco, que nem esse, que era o Hitler, tome o poder, tome outro país. Então nós vamos fazer uma união de nações para que não aconteça mais de um ditador tomar o poder. Então foi feito a ONU, gente, a ONU. Tira essa coisa da cabeça que vai ter um homem que vai dominar o mundo. Isso é um absurdo. Isso é retrógrado. Isso é coisa antiga. Mas está escrito também. Não está escrito não. Não está escrito. O que fizeram foi interpretar. Fizeram uma interpretação do texto. Mas isso antigamente. Então quer dizer que nós temos que mudar as ideias. Então quer dizer que o homem evolui e a Bíblia tem que evoluir junto. Não pensa que vai me pegar nessa, tá? Olha aquele pastor lá que querendo dizer que a Bíblia tem que ser mudada, adequada ao nosso tempo. Não é isso que eu quero dizer. Então você é a favor daquele, do René lá? Claro que não. Aliás, sou até muito quadrado.
Porque tem coisas que os evangélicos aí andaram mudando que eu acho muito errado. Sabe essa questão de modernismo? Agora o René lá que ele quer fazer é o quê? Ele quer, por exemplo, que seja aceito as coisas que são naturais para o mundo, para que passe a ser natural também, né, na aceitação pelos evangélicos. Isso é um absurdo. O que eu estou querendo dizer é a questão da interpretação sobre escatologia. Escatologia, não é sobre salvação, sobre Jesus, não. Sobre escatologia eu estou falando aqui. Então, sobre escatologia, o que eu tenho a dizer? Que o homem não sabe o futuro. O homem não sabe o dia de amanhã. Um desafio que eu quero fazer aqui é o seguinte. Me mostre, alguém que acredita aí, nós sabe sim, nós sabe sim. Me mostre aí alguém, um pastor ou irmã que recebe a revelação dessa que vai no inferno e volta, alguma profecia que recebeu de Deus, porque sempre recebeu de Deus. Que nem esse último aí, né, dia 30 de março aí, olha, então vai questionar Deus então, porque foi Deus que revelou. Que Deus que revelou? Tem vídeos dele aí, eu esqueci o nome dele, hein? Você sabe, do dia 30 de março aí, que deu maior confusão aí, que ele falou que o cavalo, né, da morte, que é o quarto cavaleiro, né, ia ser solto, que ia matar gente na rua, que as pessoas iam cair mortas, e inclusive desafiaram ele, até as pessoas aí de uns canais aí saíram à noite e foram lá andar à noite para ver se tinha esse cavaleiro mesmo. Depois do outro dia, né, saiu a conversa aí de que não aconteceu nada e desafiaram ele, né? Então, note vocês que essas pessoas que têm essas profecias, eles não têm nenhuma profecia falando da pandemia. Não, rapaz, você está enganado. Claro que tem. Entre no canal deles. O que eles falam lá é da pandemia. Não, eu quero saber profecia antes de chegar a pandemia. Não é depois. Depois é fácil. Depois do leão morto, é só tirar foto. Eu quero ver antes. Antes da pandemia, alguém que falou uma profecia. Desses profetas todos aí, que tá cheio na internet. É tudo enganação. Mostre, porque lá fica registrado o dia que o vídeo foi subido, né? Subiu pro YouTube. Fica a data lá. Então mostre um vídeo antes do ano 2020, 2019, ou quando a pandemia estava lá, mais fácil ainda, quando a pandemia estava lá na China. Não tinha vindo para cá ainda. Alguém dizendo, ó, Deus está me falando, essa pandemia da China vai vir para cá. Essa pandemia vai chegar aqui no Brasil e vai parar o mundo. Mostra alguma profecia aí. Mostra. Não existe nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum. Porque lá nos Estados Unidos existe muito profetada também lá. Inclusive na África também existe muito profetada também lá na África. Mostre pelo menos um vídeo desse. Ah, mas o fulano... Eles ficaram procurando, né? Eu vi aí alguns vídeos, eles ficaram procurando essas profetadas aí, que tem esses profetas aí que tem esses canais aí, né, esses pregadores aí, que dá profetada. Eles ficaram procurando alguma palavrinha que falou. Aí acharam alguma coisa lá. Porque Deus vai fazer um reboliço. Porque Deus vai... Mas peraí. Tem que falar o que é. Porque essa coisa de Deus fazer reboliço desde já é antigo. Uma profecia dizendo, mesmo que não coloque o nome de coronavírus ou como é que é? Não é Corona-19, eu até esqueci, gente. Covid-19, mesmo que não seja esse nome, mas seja uma coisa clara, dizendo um vírus vai invadir o mundo e vai fazer o mundo parar. As pessoas vão perder seus empregos, porque agora é fácil falar, agora tem muita matéria, né? Mas antes, acha uma profecia aí. Se é Deus que revelava, ele sabe o futuro. E esses que diz que sabe o futuro também. Então vai, encontra, mostra aí. Não tem. Quando eu disse já há muito tempo,
Desde 2016, eu disse que o homem não sabe o futuro. E eu continuo ainda confirmando isto. Acha alguma prova contra o que eu digo? Não, sabe sim, porque Deus não fará coisa alguma sem revelar antes dos seus servos profetas. Eles dizem bem isso. Claro que ele não faz coisa alguma sem revelar. O que o texto quer dizer lá? O texto não quer dizer que vai revelar para vocês, para nós que estamos vivos agora. Vamos verificar o texto. Vamos prestar atenção no texto. O que o texto diz? Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos profetas. O que o texto quer dizer? Que Deus revelou aos profetas do passado não é agora, não é contemporâneo, e está escrito lá na Bíblia. Está escrito na Bíblia, então vai acontecer. Deus não fará coisa alguma sem revelar aos seus servos profetas, e eles vão escrever e vai acontecer. É isso que quer dizer o texto, gente. Não é para vocês aí de profetada. Não é para vocês. Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos profetas, e isso ficará registrado, por conta minha eu estou colocando isso, e é a toda lógica, para que depois, no futuro, as pessoas vão comprovar que vai acontecer. Não é profetada. É o que os profetas escreveram na Bíblia. Então, tudo que Deus vai fazer já está escrito lá. Agora, a interpretação que é a questão. Falou sabiamente o que... vamos dizer, o pregador do protestantismo, Martim Lutero, falou sabiamente que as profecias são plenamente compreendidas quando tem o seu cumprimento. Quando a profecia se cumpre, aí sim as pessoas entendem o que ela quer dizer. Mas enquanto ela não se cumpriu ainda, e eu estou de acordo com ele nisso, as pessoas vão de um canto para outro, tiro no escuro, e não vai acertar nada. Agora, quando a profecia se cumprir, então aí terá-se o entendimento do que ela quer dizer. Agora, outra coisa também. As pessoas falam aí, né? Sobre 7 anos. Esses 7 anos é tão falado. 7 anos, 42 meses, 3 anos e meio. O anticristo vai dominar 7 anos. Ele só tem 7 anos. Ele vai subir ao poder, 3 anos e meio ele vai ser bonzinho, depois 3 anos e meio... Gente, para com isso. Imagine que o anticristo vai. Agora ele sobe ao poder. Pá, subiu ao poder. Descobrindo-se que é o anticristo. Aí alguns calculam lá, né, que eu acho um erro também essa ideia, esse tipo de interpretação, e vê que o nome dele dá 666. Puxa vida, é ele mesmo. Acabou, é ele, não pode ser mais ninguém. Bonzinho, fez acordo de paz no mundo, e pronto, tá tudo acontecendo. Agora vamos começar a contar no dedo, gente, ó. Faz o quê? Faz um ano que ele está no poder, ele vai ficar mais 2,5. E depois, vê como não tem lógica a coisa. Vai prestando atenção no que eu estou falando. Ele vai ficar mais 2,5. E depois os últimos 3 anos e meio ele vai ser mal. Você acha que isso não vai chegar no ouvido dele? Vamos supor que existisse mesmo esse anticristo homem. Ah, mas você não acredita que vai vir o anticristo? Não. A besta já está no poder. Tem vários vídeos meus falando sobre isso. A besta já está no poder há muito tempo. Há 70 anos a besta está no poder. 70. A besta é a união das nações. Conforme está escrito em Daniel. Conforme está escrito em Apocalipse capítulo 13. Em Daniel vemos lá manifestação de animais. Leão. Urso. Leopardo. E o quarto animal terrível, espantoso e muito forte. No Apocalipse capítulo 13, vemos ali os 4 animais. De novo, semelhante ao leopardo, pés de urso, boca de leão. São os mesmos animais de Daniel. 7 cabeças e 10 chifres. Lá também, se você contar os animais de Daniel,
você vai ver que tem 7 cabeças. Todos os animais juntos dá 7 cabeças. E só um animal que tem 10 chifres. Lá no Apocalipse lemos que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. São a mesma quantidade de cabeças e a mesma quantidade de chifre. Isso quer dizer o quê? Que são os mesmos animais. Se lá em Daniel são nações, são impérios, são poderes de governo de nações, então Apocalipse também é. Só que em Apocalipse tem mais um adendo, mais um detalhe muito importante. O que que é? Em Apocalipse, lemos que estão todos juntos. É um corpo só. A besta é semelhante ao leopardo, tem pés de urso e boca de leão. Isso quer dizer o quê? Que é uma síntese. É uma união num corpo só. Que dá a entender que é o quê? União de nações, gente. É difícil cair a ficha? É difícil cair a ficha? União de nações. Como que um homem pode ter boca de leão, pés de urso, semelhante ao leopardo? Não tem como, não tem cabimento, não tem como encaixar, colocar isso num homem. Aí eu já vi gente comentando que ficou assim meio em cima do muro e disse assim, não está entendendo. Olha, é o seguinte, são união de nações sim, só que vai existir um cabeça. Vai existir um homem que vai dominar essa união de nações. Eu acho engraçado uma coisa dessa. É aquela coisa de não aceitar, né? Eu sou do contra. Não interessa, eu não aceito. Eu tenho que ser um homem. Gente, a própria ONU, não tem como um homem dominar sobre a ONU. Entenda, enfia isso na cabeça. Não tem como um homem chegar lá e dominar sobre a ONU. Dizer, ONU, é o seguinte, me dá o poder para mim aí, eu sou um homem bonzinho, eu vou fazer paz. Né? Porque a ideia deles é o seguinte, que esse homem virá, né? E promoverá paz entre as nações. Aí todo mundo vai ficar comovido e vai dar poder para ele. A ONU vai chegar e falar assim, toma aqui, ó, o cajado para você dirigir nós como se nós fôssemos ovelhas. Aqui, ó, toma aqui o cetro para você dominar sobre nós. Acha que vai acontecer isso? Imagine a China, orgulhosa que é, chegar para um homem que não é chinês, porque pelo que tudo indica, esse anticristo não será um chinês. E a China vai chegar e dizer, olha, é o seguinte, nós aceitamos você dominar sobre nós porque você é bonzinho, você fez acordo de paz entre as nações. A China não está nem aí. Será que falta inteligência para não compreender uma coisa dessa? Não, mas você não entende, rapaz, será um outro tipo de governo. Só se for daqui 300 anos, até cair a ONU, cair a democracia, e aí existir um outro tipo de governo, porque parece que esse governo aí não vai cair, não. Nações árabes estão se juntando a esse poder, que é a democracia. A democracia não tem tendência a cair. O comunismo, sim, era temido como vai se levantar um anticristo. O comunismo já acabou. O comunismo é considerado uma coisa atrasada, uma coisa que não funcionou. O que funcionou e que está indo adiante, e muitos estão se juntando e aceitando, é a democracia. É a democracia. Democracia é o maior poder que existe sobre a Terra. Os direitos humanos não vai permitir um anticristo que mate pessoas, gente. A ONU julga crimes de guerra. Se chegar a acontecer de um anticristo se levantar, suponhamos aí, né, que levanta um tal homem aí e vai querer matar pessoas, só se ele destruir a ONU, porque a ONU tem direitos humanos. A ONU não vai aceitar matar pessoas, isso é genocídio. Genocídio tem um julgamento feito pela ONU, onde eles pegam esse líder e até executa. Gente, vão abrir o olho, para de ser bobo, não deixa ser enganado não. Não deixa ser enganado não. Isso é coisa retrógrada. Agora fala, mas por que você insiste? Eu não estou entendendo por que você fica insistindo que a besta é a ONU. Eu fico insistindo porque já está no poder e já derrubou a igreja. A igreja, a instituição já caiu sob a ONU.
A ONU é a besta. Por quê? Porque a ONU destruiu a igreja. A ONU ensina sexo para criança na escola. A ONU ensina coisas que são assim, antifamília, para destruir a família. Será que vocês são cegos? Vocês estão esperando que vai vir um homem para fazer essas coisas? Essas coisas já foram feitas, gente. Essas coisas já foram feitas já. Tá aí acontecendo aí, ó. Muito. Aí as pessoas olham para o governo e falam, aquele governo lá que está implantando isso, mas vem da onde? A ordem vem de quem? Das Nações Unidas, da ONU que vem. Não, mas tem que ser um homem. Porque se não for um homem, eu não aceito. Se você aceita ou não, não importa, já está aí. O apóstolo Paulo falou. Ele disse, olha, o mistério da injustiça já opera. Naquela época, hein? Tinha anticristo naquela época? Até tinha. Poderia ser interpretado como anticristo. Sabe quem? Os Césares. Eles faziam estátuas deles mesmos e exigiam adoração. Então, se haveria de vir esse anticristo homem, já veio. Já passou esse tempo. Satanás aprende com o tempo. Ele cria um outro sistema não perceptível que a profecia está falando. Aí se cumpre sim aquilo que eu falei agora há pouco. Deus não fará coisa alguma sem revelar antes aos profetas seus servos. Então Deus, através dos profetas, já revelou que ia vir um poder imperceptível, que ia fazer as pessoas até adorar esse poder, e inclusive adorar a imagem desse poder. Então eu já vi casos de pessoas pregando o evangelho com a imagem da besta atrás dele, defendendo a besta, defendendo a imagem da besta, cantando um hino para a besta. Dentro da igreja. Não, mas tem que ser um homem. Se não vir esse homem, tem que ser um homem. Vai acreditando em Hollywood. Não é um homem. Vocês estão cantando hinos em louvor à besta. Vocês estão adorando a imagem da besta dentro da igreja. Porque a besta é o Estado. A besta é o Estado. Vocês têm a imagem do Estado dentro da igreja. Adorando o Estado. E ainda dizendo claramente: amada, idolatrada, salve, salve. Põe a mão no coração. Vocês estão adorando a imagem da besta. E não estão percebendo. É isso que está acontecendo. Me desculpe ser tão direto, porque parece que todo mundo está cego e não enxerga. Esperando um homem. Não, é 7 anos. São adivinhos ainda por cima de tudo. 7 anos. Gente, o que está escrito na profecia, desculpa eu falar meio ríspido assim, mas porque, sabe, eu vejo tanta ignorância. Está escrito na profecia de Daniel, por exemplo, capítulo 12. Está escrito lá sobre o quê? 1260 dias, 1335 dias, 1260 dias, 1290 dias e 1335 dias. Veja que é progressivo. 1260, 90, 1335. O que isso quer dizer? É exato. É exato 1200, como os adventistas tentam fazer, dizendo que é 1260 anos, depois 1290 anos. Não, nada disso. Nada disso. O que quer dizer ali é o seguinte: que o que acontece, os fatos que estão relatados para o 1260, eles são antes do 1290. E o que está relatado para o 1290, as profecias, é antes de 1335. É só para colocar uma divisão de tempo. Uma divisão de tempo entre o cumprimento das profecias. Não quer dizer que é 1260 exato. Quando fala 2.300 tardes e manhãs, são números também fazendo divisões de tempo. Uma coisa acontece antes da outra. Profecias relacionadas ao 1260 não vai acontecer no 1290. Ela pertence ao 1260. Profecia relacionada ao 1290 não é 1335. É 1290. E 2.300 tardes e manhãs pode também ser a metade. Ah, você está dizendo que é? Não.
Estou dizendo pode ser a metade. 2.300 tardes e manhãs. Não sou só eu que estou dizendo isso. 2.300 tardes e manhãs, você divide por 2, quanto que vai dar? 1.150. Pode ser 1.150 dias. Por quê? Porque é tarde e manhã. Então, 1.150 tarde mais 1.150 manhãs. Juntos os dois dá o quê? 2.300 tardes e manhãs. Juntas dá 2.300. Pode ser isso. Quer dizer, os fatos relacionados a isso pode ser anterior ao 1.260. Então a data está lá para separar uma coisa da outra e não exatos. Você acha que Deus ia falar isso para o homem? Ia dar datas exatas? Satanás saberia o futuro. Ele seria o principal interessado em saber o futuro. Você acha que Deus ia revelar o futuro para o diabo? Então, com base nisso, que Deus não revelaria o futuro para o diabo, ele não revelaria também para os crentes. Por quê? Porque os crentes falariam e o diabo ficaria sabendo. O diabo sabendo, ele poderia interferir. Gente, vamos ser inteligente. Vamos ser mais inteligente. Não vamos entrar nessas conversas, não. Vamos parar de acreditar em coisas mirabolantes, que não tem lógica. Porque Deus opera pela lógica. Veja que quando Jesus veio, as coisas que ele fez tinham lógica. Não era como, por exemplo, as histórias dos deuses da Grécia, que é uma coisa sem lógica. Como, por exemplo, né, existia aqueles animais, metade homem, metade animais, coisa da mitologia. Não. O que na Bíblia vemos que são lógicas, coisas lógicas. Então não vamos ficar viajando nessa maionese, acreditando em coisas assim que não tem lógica. Então, dentro da lógica de Deus, ele não revelaria o futuro ao homem, porque o diabo ficaria sabendo, e não daria datas exatas. 7 anos, o anticristo vai tomar o poder, 3 anos e meio ele vai ser bonzinho, 3 anos e meio ele vai ser mau. Olha, imagina, vamos considerar isso então, vamos considerar. Bom, o anticristo subiu ao poder, calcularam lá, deu 666 exato, pronto, é ele. E agora? Agora vamos ficar de olho, porque assim, ó, quanto tempo faz que ele está no poder? 1 ano? Mais 2 anos e meio ele vai ficar no poder. Tá, depois ele vai... Imagina, as pessoas iam contar na ponta do dedo os dias e saberia o futuro como se estivesse escrito no script, como num filme, um script. Um filme que você assistiu e você começa a assistir, você sabe o que vai acontecer. Seria uma coisa mais ou menos assim. E aí, Deus é que domina o futuro. O homem estaria com o futuro nas mãos. Não tem lógica isso, gente. O futuro a Deus pertence. Fala, então explica para mim, esses 7 anos aí é o que então? Esses 7 anos, na verdade, não é 7 anos. Ah, mas é claro que é, rapaz. Você ouviu a interpretação. Você ouviu a interpretação. A interpretação é explicado pelas pessoas que ousaram interpretar que são 7 anos, mas não está escrito que é 7 anos. Não está escrito. Está escrito semanas. 70 semanas está determinado sobre o seu povo. Capítulo 9 de Daniel. Aí depois fala de 62 semanas. E depois mais 7 semanas. Dá 69. Falta 1 semana. Então, segundo a interpretação, essa última semana seria o tempo que estamos vivendo agora. Então, eles entendem que essas semanas são 7 anos. Né? Ou seja, estamos vivendo já escatologicamente o tempo. Quando o anticristo tomar o poder, aí vai ser exato 1 semana, que é a última semana. Né? Já estamos dentro, praticamente, da última semana. E a última semana seria 7 anos, dizem eles, o intérprete. Né? Só que eu também acho base, se for por esse lado, e base mais forte ainda, né? Que a semana é o quê? Não é 7 dias? E eles dizem que cada dia vale por 1 ano. Né? Eu acho base na Bíblia que diz que cada dia é 1000 anos. E aí, como é que faz agora?
Eu poderia dizer que esses 7 anos são 7.000 anos, em vez de 7 anos, porque é uma semana é 7 dias. A Bíblia diz que para Deus 1.000 anos é como um dia. Veja a contradição. Eu poderia colocar outra interpretação também, e mais forte ainda, com base mais forte na Bíblia. Então, não está escrito que é 7 anos. Está falando de dias, semanas, para fazer separação entre um cumprimento de profecia e o outro cumprimento, para colocar uma escala. Então, 62 semanas já aconteceram? Dá para entender que já aconteceu? Então, estamos na última semana? Isso quer dizer o quê? Que falta pouco tempo. Quer dizer que falta pouco tempo. É isso que quer dizer. Mas não que são exatos. São exatos 7 anos. Não, não caia nessa bobeira. Isso entregaria ao homem o poder de saber o futuro. E o futuro a Deus pertence. Não acreditem nisso. Isso é invencionice. Veja você que até hoje ninguém provou ainda essas profetadas aí nenhum acerto. Então por que o homem haveria de acertar? Então colocar coisas que estão no futuro como certeza, isso é fácil. Eu quero ver então provar com o passado se tem acerto. Não tem. Então, gente, vamos ser inteligentes. Vamos parar de acreditar em coisas mirabolantes, em bobagens, tanto da parte dos neopentecostais, com essas profetadas, né, como também de doutores. Ah, mas é um homem. O homem vai vir e vai dominar o mundo. 7 anos é do anticristo. Gente entendida, gente formada, que se formaram em faculdades, em teologia, e acredita nisso. Acredita que um homem vai vir derrubar a ONU, derrubar a democracia, derrubar os direitos humanos, que está estabelecido de uma maneira que não tem como tirar. Ah, é o Macron. O Macron vai dominar o mundo e vai... Como que ele vai atentar contra os direitos humanos, sendo que ele é um dos principais defensores dos direitos humanos? Como pode ser o Macron, o tal anticristo, que vai cortar a cabeça das pessoas? Ah, mas então você quer dizer que não acredita num anticristo que vai cortar a cabeça da pessoa? Acredito sim. Já veio. Essa fase do cumprimento da profecia já aconteceu. Não teve Césares que cortou a cabeça de pessoa? Não teve Césares que crucificou pessoas, que matou pessoas cerradas pelo meio lá? Já não aconteceu isso já? Mortes horrendas de pessoas que queriam ser adoradas. E como eles não eram adorados pelos cristãos, ele matava os cristãos. Queimava em estacas. Não aconteceu isso já? Então para que acontecer de novo? Para que acontecer de novo? É a minha pergunta. Se já aconteceu com os apóstolos, que aqueles que vieram depois dos apóstolos ser jogados para os leões para ser comido. Já houve homens que quiseram ser adorados, que fizeram imagem de si próprio para ser adorado. Já aconteceu. Já aconteceu. Para que acontecer de novo? Agora seria uma interpretação espiritual. O que está acontecendo agora é espiritual. A ONU está no poder, dominando sobre as mentes, dominando sobre as decisões dos homens. Fará com que receba um sinal na mão direita e na testa. O que é isso? O sinal na testa é que a pessoa vai fazer, vai aceitar mentalmente todos os princípios estabelecidos pela ONU. Então aquela pessoa que aceita tudo, então ele recebe um sinal na testa. E na mão é a prática. As pessoas que praticam em defesa desse governo corrupto, espiritualmente falando, corrupto, moralmente falando. Então as pessoas que praticam, que militam para esse governo, são aqueles que recebem o sinal na mão. Aquelas pessoas que aceitaram mentalmente esse tipo de governo, recebem o sinal na testa. É isso. Então, se vocês acham que tem que vir um anticristo que mata pessoas, que corta a cabeça, que derrama sangue dos santos, isso já veio, já aconteceu. Já aconteceu. Para que acontecer de novo?
Não precisa acontecer de novo. O que vai acontecer de novo é um outro tipo de ação satânica. Um tipo que engana todo mundo. E ninguém está percebendo. Por isso que eu estou batendo essa tecla, chamando a atenção, abre o olho. A besta já está no poder. E já destruiu a igreja. Abre o seu olho. Um tipo que engana todo mundo. E ninguém está percebendo. Por isso que eu estou batendo essa tecla, chamando a atenção, abre o olho. A besta já está no poder. E já destruiu a igreja. Abre o seu olho. Cristo está às portas? Sim. Por quê? Porque a besta já está no poder. Então, essa cortina de fumaça aí, não, espera, vai vir um homem, é para quê? Para você ficar no pecado. Para você ficar aí achando, não, não é agora ainda. Não veio o anticristo ainda. A primeira coisa que tem que vir é o anticristo. Não veio ainda, então, como? Você está sendo enganado. A besta já está no poder. Ah, mas tem que cortar a cabeça, tem que matar, tem que... Já aconteceu no passado isso. Não vai acontecer de novo. Agora o governo que existe é um governo em que não permite ditador. Obrigado por ter visto meu vídeo. Desculpe de ser assim tão insistente nisso, mas porque as pessoas não estão abrindo o olho. Cruzaram os braços esperando um homem que vai dominar o mundo. A guisa de Hollywood. Dominador de Hollywood, dos filmes de Hollywood. Isso não vai acontecer. Dominador de Hollywood, dos filmes de Hollywood. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque se haveria de vir um governo que matasse pessoas porque não adoraram a sua imagem, isso já aconteceu. O César fazia isso. Queimava pessoas em estacas, decapitava, jogava para os leões. Os cristãos que não adoravam a imagem deles, isso já aconteceu. Com a igreja que eram nossos irmãos do passado. Para que acontecer de novo? O que está agindo agora é uma coisa mais inteligente, mais sagaz, mais enganador. Obrigado por ter visto meu vídeo. Deciro Leal.